Olá, sejam bem-vindos ao nosso site Farol Lusitano, no qual pretendemos, eu e o meu amigo e irmão Rui Fonseca, e quem mais aparecer, semear reflexões, notícias sobre painéis do passado, do presente, também analisando possíveis cenários de um futuro não tão distante assim. Futuro este relacionado exatamente ao longo processo que foi a edificação de uma língua lusitana, portuguesa, de um Estado, de uma nação, de um país português, com características únicas e que envolve o processo da formação, o processo histórico da formação da nação portuguesa, pelos vínculos históricos. Esse processo envolve o Brasil, Angola, Moçambique e outros focos civilizatórios, outros lugares onde a língua lusitana, a língua portuguesa é utilizada. Numa amizade de praticamente, acho até que já superior a 20 anos, tempo de convívio entre eu e Rui, nós investimos, para além dos padrões da nossa amizade fraternal, o nosso vínculo ao aspecto musical da vida, poético, mas as nossas conversas ao longo desses 20 anos, nós fomos traçando muitos aspectos sobre a língua portuguesa, sobre Portugal, sobre aspectos da história. E é exatamente o acumulado, o volume de tudo isso que Rui Fonseca, nos seus livros, na sua poesia, e de minha parte, nos livros que produzo, palestras, nós vimos então que existia um material muito fecundo, que associado ao que já existe disponível de novas notícias sobre um aspecto pouco valorizado do passado de Portugal. Então nós decidimos criar esse instituto virtual, chamado Farol Lusitano, e aqui nós vamos disponibilizar livros, palestras, debates, textos, estudos, cursos diversos sobre o que importa a língua lusitana e as componentes históricas que ela formou. E assim, com base nesse acumulado de conversas, de livros, de palestras, de discussões, de papos, conversas e tudo mais, nós estamos aqui dando início ao nosso Farol Lusitano, mas sendo ou tentando ser bem objetivo, a pergunta que a gente precisa fazer para a resposta ficar bem clara é por quê? Por que criar esse site? Então, dizendo de forma mais objetiva as linhas gerais que anteriormente tracei, o primeiro aspecto do porquê estamos nos dedicando a criar um espaço para veicular esses assuntos tem a ver com uma importância desconhecida para o atual padrão
do conhecimento humano do que está por trás da gestação das línguas. A ciência humana nem admite que existe vida espiritual antes e depois da vida terrena. Então, e não admitindo o que a física quântica já claramente mostra como sendo a consciência, um corpo quântico, um corpo pré-existente e pereno, diferente desse cérebro físico, que tão somente nasce e morre com esse corpo, dando guarida a uma personalidade transitória desse espírito imortal. Então, eu peço desculpas, mas eu vou ter que misturar ciência com muitas outras áreas de conhecimento humano, para dizer exatamente que a ciência ela sabe muito, mas é ignorante também em relação a muitas outras coisas que ainda precisam ser descortinadas, e a formação das linguagens humanas, a gestação do que está por trás disso, é algo que a ciência está longe de perceber. E o fato é que cada língua tem a sua facilidade ou a sua dificuldade de criar certos conceitos, certas visões de mundo, como também as línguas permitem ou dificultam o desenvolvimento, a elaboração do raciocínio nesse ou naquele sentido. E por isso que a língua lusitana, junto com outras línguas do mundo, poucas, desempenham um papel ainda por ser descortinado, e nós vamos tentar falar disso ao longo do desenvolvimento do nosso Instituto Farol Lusitano, mas só dando uma pontinha para a gente pensar um pouco sobre essa perspectiva, em termos de relação da mente espiritual com o cérebro físico, de todas as línguas que existem na Terra, e são milhares, não há nenhuma que permita uma ponte de transmissão de informações tão ou mais rica do que a língua lusitana, a língua portuguesa. Repito, de todos os troncos linguísticos, de todas as línguas que conhecemos hoje, a língua portuguesa é a que melhor transmite fluxos de ideias, ou pode transmitir fluxo de ideias entre a mente espiritual e o psiquismo encarnado das pessoas, médiuns, o que seja. Esse é um aspecto. Outro aspecto do porquê um farol lusitano para falar da vida da língua lusitana, da vida da língua portuguesa, tem a ver com a história da gestação da nação portuguesa e seus desdobramentos. Essa história ela é muito pouco conhecida e não é respeitada, não é valorizada no grau que deveria ser em termos de importância, pois que muitos dos acontecimentos que existiram em certos painéis da história humana têm a ver com a história de tribos lusitanas, de tribos, etnias, vamos assim falar, que existiam lá atrás na Península Ibérica. E o lá atrás é lá atrás mesmo. Estamos falando aqui de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil anos atrás. E então trazer essa história meio que perdida, né, que se confunde com mitologia, nós precisamos resgatar muito do que figuras como Bernardo de Brito, que Rui cita muito, e outros historiadores portugueses, e acrescentar ao que essas figuras já fizeram, o pouco de contribuição que nós podemos no campo da
revelação espiritual, da reflexão histórica e mesmo da especulação, mas a especulação inteligente, prudente, que apenas tenta traçar cenários de observação para facilitar o entendimento. Nesse sentido, esse é um outro porquê da necessidade do farol lusitano, exatamente porque os fatos da história envolvendo a nação portuguesa, envolvendo a evolução da língua lusitana, não são conhecidos de todo e, quando são, não são devidamente valorizados. Nesse sentido, Portugal é a única nação de todas as que surgiram, já desapareceram e das que sobreviveram, que mantém um vínculo indissolúvel, indelével, com o melhor projeto que a espiritualidade, em termos práticos, já tentou implantar no seio da cultura humana, mas que não deu certo, que é a história dos Templários. Não há nenhuma nação no mundo, à exceção de Portugal, que tenha sua história atrelada à história dos Templários, e isso precisa ser redimensionado em termos de importância, e a gente vai fazer isso aqui no Farol Lusitano. O Rui já tem trabalhado bastante isso nos livros que lançou até agora, mas há muito ainda por ser feito. Por quê? Porque aquele conceito que os humanos não trabalham muito bem, como é que poderia ter sido tal coisa se tal fato tivesse acontecido? Mas há sim um planejamento que não deu certo, que envolvia um sonho templário, de, através de um magnífico projeto de unidade europeia, séculos XII e XIII, mas que não vingou. Se aquilo tivesse dado certo, a história teria sido outra. Não deu. O que sobrou daquele sonho que restou daquele sonho foi a gestação do Estado português, como a história conta. Mas não é só isso, há muito mais que isso. Então a gente vai abordar muito do que houve, do que poderia ter acontecido e não aconteceu, e o porquê de Portugal, por exemplo, no ano 1520, era a nação mais rica do mundo. Algumas décadas depois, foi, entre aspas, essa riqueza totalmente sepultada por um acordo da Igreja Católica com os reis espanhóis, etc. E tal. E essas coisas não são só aspectos da geopolítica planetária, tem injunções espirituais por trás, interesses de grupos espirituais vinculados a projetos outros que combatiam e ainda combatem o sonho dos Templários. E o objetivo do site Farol Lusitano é reacender também esse sonho, falar disso, para que os psiquismos envolvidos com esse sonho, estejam eles onde estiverem, em vendo esse material disponível no Farol Lusitano, talvez possam se religar, retomar princípios e propósitos eternos que continuam disponíveis, vamos assim dizer, no subconsciente da humanidade, mas que foram esquecidos, e no mundo prático de hoje dificilmente nós conseguimos ter tempo nas nossas vidas para levar isso adiante. Mas esse é um dos objetivos do Farol Lusitano, semear essa reflexão. O fato é que nós falamos aqui, desculpem, passado mitológico, em que muito do que se fala na mitologia aconteceu exatamente na Península Ibérica, só que as pessoas não sabem disso, ainda que historiadores portugueses já
aventaram essas questões, ou algumas delas. Então, esse outro aspecto do resgate dessas questões tem a ver com o porquê do farol lusitano, mas há algo mais. Há algo mais de caráter científico. A história da gestação do cidadão luso tem muito a ver com a evolução da linguagem humana, da racionalização humana, da boa utilização do gene que responde no nosso DNA, pela simbologia que nos permite ter a racionalidade, traduzindo tudo em símbolos e palavras. Né? Há uma descoberta paleoantropológica, vamos assim dizer, que vincula o homem, o Homo sapiens da antiguidade, o homem de Coa, do Rio, que existe em Portugal, a cidade de Foz Coa retrata muito bem essa questão, mas as margens desse rio descobertas de fósseis, de Homo sapiens, muito antigos, já com o gene da racionalidade. Isso implica em coisas seríssimas, em coisas muito importantes, no sentido de valorizar um estudo jamais respeitado como deveria ser, que é exatamente tudo que concerne à língua portuguesa, pois que talvez lá nos primórdios da própria racionalidade humana, o lirismo, que a gente vê tão profundamente na alma lusitana, infelizmente já não se vê isso na alma brasileira, desdobrada disso aí, mas na alma lusitana permanece. Os nossos irmãos de Portugal, os nossos irmãos de Angola, Moçambique, têm uma força poética, tem um natural estilo de olhar a vida através de lentes poéticas, o modo de se expressar, a linguagem. Nós brasileiros meio que estragamos isso aí, mas esse viés histórico, antropológico, genético, genômico, que tem a ver com o genoma da humanidade, com o presente que hoje nós vivemos, a gente também vai resgatar. Vai tentar fazer esse resgate, dar importância a esses fatos. E, finalizando esse vídeo introdutório do porquê do farol lusitano, aqui entra uma fofoca espiritual de minha parte. Entre os anos 1988 e 1990, quando comecei a produzir os livros e palestras que me eram encomendados pelos amigos da espiritualidade, eles me disseram algo interessante lá atrás que eu nunca falei, estou falando aqui pela primeira vez. Eles me disseram, e o eles aqui eu me refiro às figuras de Bezerra de Menezes e de mais outros dois personagens cujos nomes não são conhecidos na cultura humana, como é o de Bezerra, por isso que faço o registro. Eles me disseram que a primeira opção da espiritualidade de veicular a chamada revelação espiritual, o espiritismo, vamos assim dizer, era na língua portuguesa, em Portugal, obviamente. Mas, já por ser a língua portuguesa que mais facilita esse intercâmbio psíquico entre espíritos desencarnados e encarnados, talvez exatamente pela questão ancestral genômica lá atrás, mas devido às questões que infelizmente se percebia na leitura do psiquismo daquele que ainda seria imperador lusitano, imperador francês, desculpa, é Napoleão Bonaparte, que a história de Portugal já estava sendo massacrada há séculos, desde que havia se tornado no século XVI a nação
mais rica do mundo. Então, no final do século XVIII, início do século XIX, já se percebia que não haveria um clima, não haveria uma condição na nação portuguesa para os espíritos poderem veicular, através da mediunidade, a revelação espírita, a revelação espiritual. Então, nas 3 últimas décadas do século XVIII, se percebeu que não seria possível e foi então reprogramado para a França, por uma série de aspectos, mas quando em 1804 o espírito de Allan Kardec nascia como professor Rivail para no futuro fazer a revelação, codificar a revelação espírita em terras de França, nesse mesmo ano Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador e ali mesmo já se sabia na espiritualidade que o espiritismo não vingaria, não daria certo na França. Kardec iria fazer o trabalho dele, mas só. Então, a transferência disso terminou vindo para o Brasil por um processo histórico. Nós vamos desenvolver esses temas todos no Farol Lusitano. E é exatamente por isso que nos anos 1988, 1990, os amigos espirituais dizendo, olha, agora vai ser a revelação cósmica e tem que ser na língua lusitana, na língua portuguesa. E aqui entra em jogo um certo informalismo, um aspecto não formal do DNA brasileiro, frente ao DNA português e lusitano, que é mais formal, que vai ser necessário na busca, no destravar, no deslacre de raízes profundas de conceitos que estão milenarmente semeados no psiquismo humano, e aqui a gente vai precisar um pouco, segundo os espíritos diziam, do jeito brasileiro de agir para poder enfrentar todo o establishment pronto, disposto a jamais ter que responder coisa alguma, e por isso que a revelação cósmica também veio, os seus primeiros livros estão vindo na língua portuguesa, na língua lusitana, porque estas, seja o modo lusitano, português de se falar no Brasil, em Portugal, Angola, onde for, a língua portuguesa permite ao psiquismo espiritual trabalhar com conceitos velhos e novos que serão necessários à compreensão do que está sendo veiculado agora pela revelação cósmica. Então, como pode ser visto, há muitas razões para que eu e Rui Fonseca e outros que queiram se abraçar conosco nessa tentativa de acender luzes de reflexão sobre aspectos tão importantes da vida planetária, vida terrestre, mas também vida espiritual e vida cósmica. É esse o convite que nós fazemos para que você se una aos nossos esforços aqui no Farol Lusitano. Espero ter semeado um pouco de curiosidade, um pouco de reflexão em você que nos assiste sobre o porquê da criação do Farol Lusitano. Obrigado pela sua atenção e até breve.